Agora são 11 horas e 32 minutos no horário de Brasília. Este é o canal do Boi News. Hoje, 10 de maio, segunda-feira. Também estamos ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. A projeção de crescimento da economia em 2021 foi mais uma vez revisada para cima no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Economistas estimam o PIB brasileiro em 3,21% este ano. No relatório da semana passada, a estimativa era de 3,14% de crescimento. A expectativa de inflação para o ano subiu de 5,04% para 5,06% esta semana no Boletim Focus. O relatório traz ainda a projeção de 5,5% para a taxa Selic de juros até o final deste ano, a mesma da previsão anterior. E a estimativa para a cotação do dólar no final do ano caiu de R$ 5,40 para R$ 5,35 nesta semana. As altas nas cotações de alguns dos principais produtos agropecuários produzidos no Brasil provocam valorização das terras no Paraná, onde as áreas para o cultivo de grãos tiveram um aumento médio de mais de 50% no ano passado. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Pulga Júnior. Bom dia, Pulga. Bom dia a você, bom dia a todos. A informação é do DERAL, que é parte do governo do Paraná, Zaidan. O preço das terras agrícolas subiu mais de 50% no Paraná no período de um ano. Uma nota divulgada pela Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná informava, através de um boletim, com dados do boletim do Departamento de Economia Rural, o DERAL, que essa valorização ocorreu por causa da alta dos preços na produção agropecuária. Segundo o DERAL, terras aptas ao cultivo de grãos apresentaram um valor médio de R$ 58.900 por hectare este ano. Isso representa 52% acima daqueles R$ 39 mil aproximadamente de março do ano passado. E mais, em relação às terras ocupadas por pastagem e por silvicultura, vamos falar de cultura de florestas, cultivo de florestas, produção de madeiras, etc., o incremento também chegou a 52% no valor das terras. No prazo de um ano, saltou de R$ 20 mil o hectare para quase R$ 31 mil. Segundo o DERAL, o forte reajuste acima dos índices de inflação já era esperado no mercado em função da grande valorização de produtos agrícolas como soja, que aumentou 90% no mesmo período, milho com alta de 84% no mesmo período e do boi gordo, que subiu 53% nesse período. Em consequência, a maior demanda por áreas aptas a essas atividades fez com que os preços das terras disparassem no Paraná. Zaidan? Obrigado, Pulga. A Conab apontou soluções emergenciais para reduzir o déficit de armazenagem no Brasil. O assunto foi discutido recentemente em seminário. Foi proposto um estudo mais aprofundado da situação atual de cada região e maior investimento no setor logístico para que se agilize o processo de escoamento da produção de grãos. O uso de silos bolsa também foi apoiado por parlamentares e palestrantes como um complemento ao sistema de armazenagem atual. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados discute hoje, depois do almoço, quais serão os critérios de sustentabilidade para a concessão de crédito rural. Ao vivo de Brasília, Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Bom dia, Zaidan. Aqui em Brasília, a audiência pública está marcada para 13h. Isso porque o Banco Central colocou em consulta pública 2 minutas de atos normativos que prevêem um conjunto de critérios de sustentabilidade para obter o crédito rural. Além disso, há também a caracterização de empreendimentos que não conseguiram crédito rural em razão de normas que envolvem questões ambientais. Foram convidados para este debate o presidente da Comissão de Política Agrícola da Confederação Nacional, da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, também do Instituto Pensar Agropecuário e representantes do Ministério do Meio Ambiente e também do Ministério da Agricultura. E claro, nós vamos acompanhar esse debate e trazer mais detalhes ao longo da nossa programação. Zaidan. Obrigado, Berenice.
As exportações brasileiras de algodão totalizaram 176.995 toneladas em abril, 58% a mais que o volume embarcado no mesmo período do ano passado. A China e o Vietnã compraram metade de todo o algodão exportado e lideram o ranking de compradores. Um balanço de oferta e demanda publicado pelo Comitê Consultivo Internacional do Algodão aponta para consumo de 24 milhões de toneladas. A previsão para a safra brasileira neste ano é de 2 milhões e 410 mil toneladas. Confira agora a previsão do tempo para todo o Brasil com Renata Ferreira. Bom dia, Renata. Bom dia, Zaidan. A semana começa com tempo firme, mas há mudanças à vista, viu? Uma nova frente fria avança aqui pela região sul, apesar da previsão ser de poucos acumulados, o sistema também alcança o meio oeste de Santa Catarina. E é uma chuva muito bem-vinda à região, mas ainda não reverte aí a situação de estiagem no oeste catarinense. Com o predomínio de tempo firme e as temperaturas mais altas nesta semana, a umidade relativa do ar volta a ficar baixa na maior parte da região. Com baixa umidade, aumento de queimadas e nada de chuva à vista, a qualidade aí do ar piora no Brasil Central. A falta de chuva também compromete diretamente a falta de água no solo e em reservatórios de todo o sudeste brasileiro. A situação é mais crítica no oeste paulista nos últimos 40 anos. Os índices estão em apenas 10% de capacidade hídrica. No Cealba, a chuva também enfraquece nesta semana. Os acumulados previstos oscilam aí em torno de 20 milímetros. Já na região norte, apesar da chuva ser benéfica aí para os produtores de arroz de sequeiro, os altos volumes de chuva alimentam ainda mais aí os rios que compõem a bacia hidrográfica do Amazonas e a consequência está num possível recorte de cota de inundação. Zaidan, essa foi a previsão para hoje. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes e informações do tempo. É com você aí. Obrigado, Renata. O Rio Grande do Sul deverá colher a maior safra de noz pecan da história. Viviane Lara. A safra de noz pecan 2021 deverá alcançar a marca recorde de 4.500 toneladas, número superior à marca histórica alcançada em 2019, quando foram colhidas 4.000 toneladas da fruta. O Rio Grande do Sul possui a maior área plantada da cultura de nogueira pecan no país. Cachoeira do Sul é o maior produtor de noz pecan do Brasil, com mais de 1.000 hectares plantados, e onde está localizado o maior pomar privado da América Latina, com 700 hectares. Atualmente, a cultura é desenvolvida em cerca de 200 municípios de diferentes regiões do Rio Grande do Sul, por 1.400 produtores em 6.500 hectares. A consultoria Agrural reduziu drasticamente a estimativa de produção de milho em segunda safra no Centro-Sul. Assim, a produção total do país nas duas safras, temporada 2020-21, poderá ficar abaixo de 96 milhões de toneladas. Este será um dos destaques do Agricultura BR daqui a pouco. Ao vivo da redação, as informações de Fabiano Reis. Bom dia, Fabiano. Um ótimo dia a você, Zaidan, um ótimo dia a todos que estão acompanhando o canal do Boi. Olha só, a consultoria AG Rural trouxe então uma estimativa para a segunda safra do Centro-Sul brasileiro em 65 milhões e 100 mil toneladas. Esse número representa mais um rebaixamento feito pela consultoria, considerando os últimos 3 meses. Aí, trazendo o Centro-Sul, o Norte e o Nordeste somados, chega a 69 milhões e 600 mil toneladas. É uma produção muito abaixo daquilo que a Conab tem dito, de 86 milhões de toneladas. Se de fato isso ocorrer, a produção brasileira, Zaidan, total da campanha 2020-2021, vai ficar em 95 milhões e 500 mil toneladas, de acordo com a AG Rural. E nós já estamos vendo valores acima de R$100, já faz muito tempo no mercado spot, no sul do Brasil, acima de 100, e a expectativa é desses valores seguirem firmes.
Legal, obrigado, Fabiano. O Ministério da Saúde distribui a partir de hoje um novo lote com 1.120.000 doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela Pfizer. As doses serão destinadas para a primeira aplicação em pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente. O lote será encaminhado a todos os estados e o Distrito Federal. As vacinas da Pfizer precisam de logística especial de armazenamento, a uma temperatura que varia de 90 graus negativos a 60 graus Celsius negativos. As doses ficam no centro de distribuição do Ministério em Guarulhos, São Paulo. Na semana passada, o governo distribuiu o primeiro lote de vacinas da Pfizer com 1 milhão de doses. E o número de mortes diárias por Covid-19 no Brasil recuou 28% em um mês. O dado é da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que leva em conta a média móvel de 7 dias. A média diária deste domingo estava em 2.100 óbitos, número abaixo das 2.930 notificações em 9 de abril. Em 14 dias, a média móvel de mortes caiu 15,8%. Apesar das quedas na semana passada, os preços do suíno vivo tiveram recuperação em abril, segundo o CPEA. Um preço um pouco mais alto para o produtor foi o resultado das exportações brasileiras de carne suína, que ficaram aquecidas no mês passado e que levaram a indústria a procurar mais animais para abate. A demanda externa decorre de um aumento de doenças em rebanhos de suínos na Ásia, em especial na China. Veja o que disse sobre esse assunto o analista de carnes do Rabobank Brasil, Wagner Yanagisawa, em entrevista a Walter Puga. De fato, a gente tem visto que quando a estação do inverno chegou nessas regiões, principalmente ali na Ásia e na Europa, de fato trouxeram desafios adicionais, né, para a questão da PSA, inclusive com a China, nosso maior importador, retornando a notificar novos casos, né. A gente vê não só a questão do frio, da temperatura, mas a gente vê a questão de novas cepas, né, assim como a gente vê a questão do coronavírus, a questão da PSA também está sendo impactada por novas mutações ainda mais agressivas, questões de vacinas ilegais também impactando lá no mercado, e sem contar outras doenças sanitárias também, que estão afetando além da PSA, como a PRRS, que é a Síndrome Respiratória Reprodutiva, e também a peste suína clássica, né? Tem agressividades menores, mas a gente tem visto também que tem impactado esse cenário de recuperação na China. O grande ponto é que não se trata, esse momento que a gente tem visto, que tem se estendido no começo do ano, não se trata só de um ponto de inflexão, que de fato é um retrocesso mesmo nesse processo de recuperação do rebanho chinês, que sem dúvida está impactando aí incrementos de demanda aí, um pouco acima do que esperado para esse momento do ano. O CB News termina aqui, muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos amanhã às 11h30 aqui no canal do Boi.